E aí, galerinha, tudo tranquilo? Bora lá então, ó, vamos continuar com a Europa, né? A segunda partezinha aí das características físicas, tá? A ideia então é a gente matar essa partezinha e já partir para as características ou questões humanas na próxima, né? Então, ó, a gente vai dar sequência falando aí sobre os biomas da Europa, né? O que é importante sobre os biomas? Bom, aqui vale a pena salientar que os biomas são um pouquinho mais intensos do que só a descrição, né? Por quê? Porque biomas é a parte também que vai estar presente aqui no Brasil e as características você precisa saber dominá-las, tá bom? Então, dê uma estudadinha aí, por exemplo, cada um desses aí, né, junto lá com aquela aulinha de todos os biomas do mundo, né, aquelas características, é lógico, tá? Tipo assim, a tundra que tem na Europa é igual à tundra que tem nos Estados Unidos? É lógico, lógico, né? Então são a mesma pessoa, por isso que eu digo, digamos assim, duas partes da matéria, né? Se você for pensar em biologia, três, né? E assim por diante. Se você for pensar nos desmatamentos e atualidades, né? Ou seja, por isso é extremamente importante você dominar aí as características desses biomas, beleza? Então, bora lá. O primeiro deles é a tundra, né? A tundra, então, vai ser uma vegetação que você olha para ela, você não consegue entender muito bem, né? Até porque a maioria de nós nunca foi, nunca viu exatamente essa vegetação. Tipo assim, se você já foi para as regiões que existe essa vegetação, pode ser que você tenha ido e também não tenha visto. Por quê? Porque essa vegetação aí, a principal característica dela é força, né? Ela é rústica ao extremo. Por quê? Bom, porque essa vegetação aguenta durante o inverno alguns metros de gelo aí sobre ela, né? Eu disse gelo, não foi neve. Então, simplesmente é uma vegetação muito resistente às baixas temperaturas. É a mais resistente do mundo. Você bem pode ver que aí está uma rena, né? E ao redor dela aí não tem nenhuma árvore, né? Não que ela tenha comido todas essas árvores ou coisa do tipo, jamais. É porque as árvores não vão resistir aos níveis de frio que a tundra resiste, tá? Então, ó, a tundra é formada por líquens e musgos, né? É tipo assim, ó, imagina como se fosse uma espécie de um lodo que consegue se manter. Durante o inverno, essa planta aí, como eu já disse, vai ficar cobertíssima por gelo, né? Por isso que ela é tão resistente, então ela vai entrar em um processo quase de hibernação. Então, durante o inverno, ela, tipo assim, não, deixa só eu sobreviver, já vai ser renda, né? E eu coloquei a foto aí da rena, porque as renas, principalmente na Europa, tem uma grande população que vive da criação de rena, né? Como é que eles vão fazer? Imagina como se ela fosse uma vaca, né? Só que ela tem chifre e durante o Natal ela voa com o Papai Noel. Então, na verdade, a rena também vai ser muito resistente ao frio, né? E nas criações você tem, na verdade, alguns machos que são castrados, né? O macho, ele é o único que vai conseguir quebrar a camada de gelo formada durante o inverno. Então, daí, tipo assim, ó, durante o inverno, na população selvagem, os machos não ficam junto com as fêmeas, né? Então, os machos, eles ficam lá largados, cada um para um canto, só que eles são mais fortes e daí eles conseguem quebrar a camada de gelo e comer a tundra, né? Praticamente eles cavam para conseguir se alimentar. As fêmeas que serão menos fortes, elas vão precisar migrar, então elas descem mais para o sul. Então daí logicamente que durante os períodos de verão, de primavera, né, a gente vai ter o período de acasalamento, então, deles, por quê? Porque daí eles se encontram, né, daí eles voltam para a mesma região. Mas, enfim, tudo isso só para você se lembrar. A tundra, então, ela vai ser a vegetação da região polar, tá? Então, a parte mais norte da Europa vai ter essa vegetação, beleza?
que tem um ciclo reprodutivo curto, que se aproveita do período do derretimento aí do gelo, tá? A floresta boreal ou taiga, né? Floresta de taiga. Olha que imagem linda, né? Fala, nossa, chegou o Natal já? Nem percebi, adiantamos, né? Não, calma, calma, que ainda tem tempo pro Enem. O que que acontece? Ó? A vegetação de mata ou floresta de taiga, ela é composta por coníferas, né? É também chamada de boreal. Boreal é outro nome para norte. Setentrional é outro nome para norte, né? A aurora, a aurora boreal. A aurora boreal porque ela acontece no hemisfério norte. Então quer dizer que tem a aurora do sul. A aurora do sul a gente chama ela de aurora austral. Por quê? Porque austral é outro nome para sul, tá bom? Então, logicamente que essa vegetação aí vai ter sua caracterização. Esses pinheiros aí, eles serão a espécie de árvores, né, mais resistentes ao frio. Por isso, então, você pode ver que nessa imagem aí, ó, some de pinheiro aí para tudo quanto é lado, né? Ele vai ter, então, algumas especializações, como, por exemplo, as suas folhas, se você já pegou folhinha de pinheiro, qualquer um dos pinheiros, tá? Até de araucária, você vai ver que ela é mais grossinha que o normal, né? Como se ela tivesse uma cera, né? Existe um conceito que se chama esclerofização, né? Ou então esclerófila, que é uma planta que tem suas folhas protegidas. O pinheiro tem essa classificação, né? E também diz-se que as folhas do pinheiro sofreram a redução que acaba formando, dando formato de agulha, né? Ou seja, são plantas acicofoliadas. Então, logicamente que essa vegetação ela precisou passar aí por diversas adaptações para se transformar em uma coisa resistente, então, a essas baixíssimas temperaturas, né? Então, do extremo norte a gente tem a tundra, logo depois a gente tem a taiga, tá? E depois disso a gente tem a floresta temperada, Tutatê, né? Então a floresta temperada, ó, a grande característica dela, né, é exatamente a grande variação pela qual ela vai passar pelo ano. Então são plantas que vão necessariamente precisar conseguir passar por toda essa variação, né? São plantas aí e vegetações que vão ter como principal característica serem caducifólias. Né? O que vem a ser uma caducifólia? Caducifólia é o seguinte, ó, a planta ela tem uma adaptação que quando está chegando o outono, ela percebe que ela não está recebendo mais tanta radiação solar. Então o que ela faz? Se pinta de amarelo. Não, ela mata suas folhas, né? Então a folha aqui começa a ficar amarelada porque a planta falou: ah, não vou poder manter você não. Sabe por quê? Olha quem está vindo aqui, o inverno, né? E como eu disse para vocês, o pinheiro é a árvore mais resistente ao frio. E talvez isso esteja muito relacionado com o fato dele ser a chamada conífera, né? Esse formato de cone, então, faz com que a planta não tenha muita neve sobre seus galhos, suas folhas, então ela não quebra, ela vai continuar de boa. Agora, essas árvores aí não são coníferas, né? Olha só os galhos aqui, né? Fica até bonitinho, olha aqui no outono, ó, com as flores e tudo mais, nem bate sol aqui embaixo, né? Um caminho perfeito para você passar. Mas acontece que os galhos dessa vegetação, então, acabariam gerando um grande problema para ela. Como que ela resolve isso? Ela mata suas folhas, porque aí ela não vai precisar mais nutrir suas folhas. E outra coisa, durante o inverno, suas folhas não vão segurar uma grande quantidade de neve, podendo facilitar com que esses galhos sejam quebrados, né? Pelo peso extremo, então, que a árvore precisaria aguentar, né? Já durante a primavera, a planta começa a detectar que o índice de sol, de radiação solar que está atingindo ela aumentou. O que ela faz? Ela, opa, espera aí que eu tenho uma ideia aqui, né?
ela vai começar então a produzir, vai se preparar para a sua reprodução. Então, se conseguiu sobreviver ao inverno, vem aí depois, né, a primavera, que vai ser o período de reprodução. Já no verão você vê as folhas aí, né, todas já maduras, né, com verde bem escuro, e no outono tudo de novo. Ela mata as folhas para sobreviver ao inverno, para conseguir reproduzir na primavera, beleza? Essa vegetação, para nós brasileiros, ela causa até uma certa estranheza. Você olha aquilo lá e fala assim, meu, isso aí os caras que plantaram, né? Então, não, não. É uma vegetação que é mais espaçada mesmo, né? Nós não estamos tão acostumados, porque pra gente floresta é floresta que, tipo, que nem o Tarzan consegue passar no meio, né? Aí não, porque a vegetação ela acaba ficando mais espaçada mesmo, tá? Não vai ter, então, cipó, muita coisa misturada, né? Então, tipo assim, a densidade de espécies é menor, a variedade de espécies é bem menor do que a das regiões tropicais, beleza? Não se frustre, né? Então, depois nós temos os campos, né? Os campos que podem ser também muito, muito associados aí à estepe, né? Na verdade, tem alguns livros, alguns materiais que vão colocar os dois juntos, né? Os campos e as estepes no mesmo patamar, no mesmo padrão, beleza? Por que que isso vai acontecer? Bom, porque eles são praticamente da mesma família, né? Tem só uma ou duas características aí que vão dar essa grande diferença. Mas, enfim, sua grande concentração na Europa acaba ficando na Ucrânia, né? Então, nós teremos aí como característica a composição formada basicamente por gramíneas, né? Pouquíssimas árvores. Você bem pode ver que aqui nessa imagem ó, tem uma coisa que é muito comum nas regiões de campos, principalmente na Europa. Isso aqui, na maioria dos casos, os caras usam para criar gado, né? E daí, imagina, ó, eu vou construir uma baita cerca aqui e tal. Não, então, na verdade, sabe o que eles fizeram? O que eles fazem? É comum se fazer. Eles até podem colocar uma cerca aqui entre essas árvores. Só que eles plantam, então, um monte de árvore e fazem a chamada cerca viva, né? Você pode ver que aqui tem uma, ó, né? Aqui meio sumidinha. Aqui em cima, ó, no alto desse morro, tem outra, né? Então, é meio comum, né? Eles dividirem as regiões plantando árvores, criando essas cercas verdes, tá? Mas elas não são comuns, as árvores, no meio dessa vegetação, tá? E daí a gente tem as estepes. As estepes, você pode até tentar dar uma forçada aqui, olhar e ver que o solo é bem escuro, né? É o solo de Chernozion, é um solo muito rico, então, em matéria orgânica, né? Presente também na região da Ucrânia, que você vai ter aí associado às estepes. Se não fosse esse tipo de solo, acho que nem a estepe ia dar conta. Essa região aí seria um deserto. Por que que existe uma grande diferença entre estepe e campos? Bom, as estepes são muito diferentes porque elas são de regiões mais áridas, com menor umidade, né? Na maioria dos casos, tão como nessa foto aqui, ó. Isso aqui é uma montanha, né? E esse aqui é o sopé dela, né? Tipo assim, o fim da montanha. Na maioria das vezes, a presença de uma montanha acaba reduzindo a umidade relativa do ar, né? O que acaba também reduzindo a quantidade de chuvas. Então, logicamente que essa região aí, ó, é o sopé de uma montanha que tem pouquíssima umidade, com solo de Chernozion e a vegetação de estepe, beleza? E se isso não for na Ucrânia, não é em outro lugar do mundo, tá? Passei até sem ver qual que é o próximo. A vegetação mediterrânea. A vegetação mediterrânea, por mais bucólico que possa ficar parecendo, né? Tipo assim, vamos tomar um vinho na região do Mediterrâneo, né? Ler um bom livro, sei lá o quê. Então, a vegetação não é tão bonita assim não, né? Aqui nessa imagem dá até para ver aqui o mar Mediterrâneo, né? E o mar Mediterrâneo, ele engana muito. Por quê? Pelo seguinte, é um mar que vai ter a temperatura muito baixa,
Porque dentro dele você tem a passagem de algumas correntes ali que são frias, reduzindo a temperatura então da sua água. Reduziu a água, tem menor evaporação. Evaporou menos, não vai chover nada, vai virar um deserto. Então, a sorte que para a Europa não deu certo, né? Mas para a África, pergunta para eles, fala, gente, alguém já ouviu falar de Saara, né? Então, logicamente que essa vegetação aí, ela vai ser uma vegetação mais rústica do que o que parece, né? Ela é composta basicamente por maquis e garrigues, né? Os maquis são mais bonitinhos, os garrigues são arbustos aí lotadaços de espinho, né? Mais escuros também. Essa imagem aí a gente tem os maquis, tá bom? Eles vão então ser arbustos que vão conseguir sobreviver bravamente, né? Coletando umidade aí, por isso que eles têm essas formações, parece uma bolinha, né? Tipo, ele meio que vai tentar aprisionar a umidade que chegar aí nessa região. Então, a vegetação que é extremamente rústica, de uma área que pode ser considerada até semiárida, né? Nossa, mas falam do vinho, sei lá o quê. Então, não quer dizer que o semiárido produza coisas ruins, né? Sim, dá para se produzir muito bem nessa região aí vinho, né? Azeite, tâmaras e enfim, né? Uma região que consegue produzir aí os vinhos de maior valor do mundo, beleza? E daí a gente passa para... Ah, tá, o mapinha. Eu já estava querendo pular já para a hidrografia, mas vamos fazer uma análise rápida. Tome muito cuidado quando você for procurar isso aqui na internet, porque, por exemplo, eu demorei bastante para achar essa imagem, né? Uma imagem que conseguiria, digamos assim, acabar com a minha coceira, né? Porque, tipo, em algumas outras você não tinha a step, por exemplo, o que mais deu trabalho foi achar uma imagem que tivesse a step, né? E daí você acaba notando que mesmo que tenha step, não tem campo. Só que aí eu peguei essa imagem por quê? Porque tem uma distinção aqui, ó, de step, né? E step semiárido, né? Então essa daí, digamos assim, ah, tá, beleza, essa me sossegou, né? Aceito você. Mas vamos lá. Tundra. Tundra, como eu disse para vocês, ó, só no extremo norte, relacionado então à região com clima polar, né? Espero que minha imagem não esteja aqui em cima desse polar, tá? Depois, a floresta de coníferas, né? O de taiga, tá aqui na região então um pouquinho mais abaixo, né? Região do clima frio e polar um pouquinho também, né? Depois, a floresta temperada, então a região que vai ter um maior, né, a maior abrangência aí, a vegetação que tem maior abrangência dentro de toda a Europa, assim como é o clima temperado, né, tanto continental quanto marítimo, você pode ver aí que vão possuir essa vegetação, né? Depois de rosinha, a vegetação mediterrânea, precisa estar relacionado com o mar Mediterrâneo, ou ter essas características. Pode ver que aqui tem também a vegetação mediterrânea. Né? Não, mas é o Mar Negro. Então, é porque apresenta as mesmas características. Aqui na parte norte da África, a gente tem também a vegetação mediterrânea. Né? E uma repetição da vegetação mediterrânea no sul da África. Então, nossa, mas não é o Mediterrâneo? Então, né, a vegetação mediterrânea tem esse nome por causa dessas características que vão a compor. Então, quando você tem o clima igual, você costuma ter a vegetação se repetindo também. Então, na parte sul da África, tem de novo o clima muito parecido aí com o clima mediterrâneo? Sim, tem. Tanto é que eles produzem vinho e tudo mais, né? Então, a vegetação vai sempre estar bastante relacionada com o clima. Tanto é que se você pegar o mapinha de climas, você vai ver que você até fica meio confuso, saber qual clima que é, qual vegetação que é. A distinção aqui para vocês, ó. A steppe, a região de steppe, ela aqui na verdade é uma região com campos, né? Nas regiões então com maior umidade você tem os campos, com menor umidade você tem as estepes, né? E a região aqui que seria a cinza, estepe semiárido,
ela é a região que aí é só estepe, 100%, tá bom? 100% então de estepe nessa região aqui, que seria o quê? Cinza? Cinza, aceito cinza. Né? Aí também, para a gente fechar, tem a vegetação de altitude. A vegetação de altitude vai acontecer o seguinte, ó, quanto mais você sobe, mais frio vai ficar e você vai ter uma escalada que é interessantíssima nesse sentido aqui, ó. Você tem a floresta temperada, depois você chega à taiga e, se tiver as possibilidades, a vegetação do altíssimo das montanhas, lá das chamadas neves eternas, né, vão ser de tundra, tá bom? Ou então algumas plantas que sofreram adaptações aí para aguentar o frio extremo, né? Dá para a gente bater o martelo e finalizar, tipo assim, não, é tundra, no alto da montanha é tundra. Não, não dá para a gente bater o martelo nisso. Por quê? Porque daí todas as montanhas deveriam ter a mesma altitude, entendeu? Então a vegetação de montanha ou de altitude ela é mais complexa do que parece, beleza? Mas bom é que tem aí essas distinções, tranquilo? Seguimos aqui agora para a hidrografia, agora sim, né? Vamos começar então falando do rio Tamisa. Você vai ver, você vai notar o seguinte, que às vezes o tamanho do rio nem é tão importante, mas é muito importante por onde ele passa. Vou fazer um comparativo para vocês, tipo assim, o rio Tietê, ele é extremamente importante? Olha, ele é bastante importante. Sabe qual que é a maior importância do rio Tietê? Ele passa por São Paulo, pela cidade de São Paulo e pelo estado de São Paulo. Pronto, ganhou em importância, né? Quase tão importante quanto você conhecer certinho a bacia do Rio Amazonas. Fala, nossa, mas a bacia do Rio Amazonas é a mais importante do mundo. Então, e dentro do Brasil ela está quase empatada com São Paulo e São Paulo Tietê, né? Eu quero dizer, beleza? Mas então bora lá. O Rio Tamisa, ele vai ser o rio mais importante da Inglaterra. Por quê? Né? Porque ele passa por Londres. Porque na verdade Londres foi criada, surgiu ali devido ao Rio Tamisa. Por quê? Bom, porque você precisa de água para sobreviver, né? Então, o que vai fazer Londres crescer de verdade vai ser a sua oferta aí de água doce, né? Criada pelo Rio Tamisa. E simplesmente, se o Rio Tamisa não estivesse ali, Londres também não estaria. Então, a cidade cresceu ao redor do Tamisa e cresceu fazendo o que todo mundo sempre fez, né? Jogando esgoto no rio, utilizando a sua água. Fala, gente, mas não dá para entender. Eu também não entendo. É uma relação que a gente tem com os nossos rios que são extremamente importantes para a nossa manutenção que não dá para entender. A gente quer destruir eles, né? Então, simplesmente a gente acaba tendo em 1858 um episódio que é chamado de O Grande Fedor. Não dá para ser mais direto, né? Dá para falar em inglês como é que é, The Big Stick, né? Simplesmente é o grande fedor. Exato, tipo, o Rio Tamisa começou a feder tanto, 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 principalmente porque estavam jogando esgoto com dejetos humanos nele, né? Que eles tiveram que fechar o parlamento, o Palácio de Buckingham, pararam com tudo e simplesmente começaram então a tratar o rio, começaram a limpar o rio. Eles fizeram uma coisa muito inteligente, que é o seguinte: quando você começa a limpar o rio, você para de jogar esgoto nele, né? Faz sentido, não faz? Não, mas isso não é muito inteligente. Ah, não? Pense aqui comigo. Desde a década de 80, o rio Tietê passa por um processo de limpeza, assim como eles fizeram no Tamisa. Vocês já viram o resultado? Ah, tá. Então, tá vendo como pode não ser inteligente? É porque não pararam de jogar esgoto. Não pararam de jogar esgoto. Então, sempre que você passa por lá, por São Paulo, Maria, você vê, tipo
tipo assim, alguns barcos com os braços mecânicos arrancando coisas de dentro do Tietê. Eu que não queria saber o que já tirou de lá. É, ainda bem que eu não sei. Mas eles continuam jogando esgoto, então não tem sentido. O Tamisa hoje, por exemplo, é um rio muito limpo, né? Dizem até que dá para pescar salmão. O salmão não vai em águas poluídas, tá? O rio Sena, tá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse é o rio Tamisa, né? Famosa região então da Inglaterra. Você tem aqui o rio Tamisa. Pode ver que ele nem é tão grande. Nossa, é uma bostinha de rio. Mas Londres, entendeu? Né? Londres, industrialização, Londres, tá? Então guarde bem essa informação. O rio Sena, ele corta Paris. Só isso. Ô louco, né? Para um rio é um feito imenso. É assim o rio Sena, da mesma forma que o Tamisa é para Londres. Então o rio Sena, né? Paris vai ficar bastante famosa pelos curtumes, pela produção de couro, né? Não é pela roupa. Mas o povo não fazia roupa de couro? Então fazia, né? Então tipo assim, o trabalho na verdade de curtir o couro em Paris era muito bom, muito perfeito. E daí todo mundo começou a levar os ateliês e tudo mais para fazer roupa lá, mesmo que de couro, né? Mas acontece que para fazer esse processo você precisa pegar o couro, né, e mergulhar ele em uma região que tenha bastante ureia. E a ureia, sim, você encontra na urina. E acontece que em Paris eles faziam a mesma coisa, que em tudo quanto é lugar, só que eles iam um pouquinho além. Eles coletavam urina humana, né? Talvez esse era o toque a mais, né, do couro de Paris. Então, logicamente, que isso acabou atraindo a atenção do mundo para o couro curtido em Paris. Só que para você curtir o couro, né, vai sobrar nele pelo e pedaços de carne quando você passa pelo processo de curtume. Simplesmente eles vão pegar tudo isso e jogar no Rio Sena, né? O Rio Sena passa por um processo muito parecido com o Tamisa, que ele chega a um ponto de feder tanto, que quem morava perto dele tinha que usar óculos, colocar proteção, porque ele disse que chegava a queimar o olho, a pessoa ficava chorando o dia inteiro, de tanto que estava fedendo, né? Lógico, eles fizeram também a despoluição. Lá fizeram até tipo umas prainhas meio artificial, umas áreas com areia para o povo tomar sol, mas enfim, né? Foi limpo também. E aqui está o rio Sena, né? Pode ver que maior que o Tamisa, mas a grande importância dele que ele passa por Paris, beleza? Muitas fotos, né? Muitas fotos. O Rio Pó, né? O Rio Pó ele está na região norte da Itália, que é a região que tem maior concentração industrial, né? Maior população também, então por isso que ele é tão importante, né? Região que passa aí por grandes empresas automotivas, né? Essa região norte da Itália, né? O triângulo lá, Gênova, Turim, então logicamente que vai ser o rio mais importante da Itália, beleza? Interessante, né? Tipo assim, esse rio ele não passou pelo mesmo processo de despoluição dos outros, né? Mas ele passou por algumas coisinhas, né? Porque todos os rios foram muito poluídos. Cá entre nós, os europeus eles estão, digamos, um passo além de nós hoje. Mas isso não quer dizer que eles não tiveram os seus atrasos também, né? No seu período. Como, por exemplo, vou arrebentar com o rio de onde eu vivo. Nossa, é uma ideia meio burra, né? Vamos melhorar isso. Então, digamos que para nós falta entender, né? Enquanto você aceitar que, tipo, que a cidade não tenha tratamento de água e tudo mais, enquanto os nossos eleitores não cobrarem, os políticos não farão, porque eles não veem importância nisso, né? E daí a gente chega ao Rio Reno. O Rio Reno, ele corta o oeste da Alemanha e a Holanda, atravessa uma região muito industrializada e é próximo à sua foz encontramos o porto de Roterdã. Então, digo para você, o Rio Reno, ele é muito importante.
Por quê? Porque ele vai pegar os produtos aí de grandes regiões industriais da Europa e vai acabar levando ao Porto de Roterdã. O Porto de Roterdã é o porto mais importante da Europa. Então, lógico que o rio que acaba fazendo isso, né, pode ver que ó, não está em português a imagem, tá? Procurei bastante, mas não achei nenhuma, né? Como eu não sei fazer a imagem, eu pego, tá bom? Então aqui o Rio Reno vai cruzar uma grande região industrial da Alemanha, né? Chegando até o porto de Roterdã. Beleza? Depois a gente volta a falar dele, do canal dele. O rio Tejo. O Tejo ele corta a Espanha e Portugal, mas em Portugal ele passa por Lisboa, né? Tem até fados falando do Tejo e assim por diante. Então é um rio de extrema importância, né? Para Portugal principalmente, beleza? Aqui está ele, né? O Tejo, grandão, né? Grandão para a Europa, tá? Grandão é o nosso, né? Qual o nosso? Qualquer um nosso. Qualquer um nosso, coloca esses aí no chinelo, tá? O rio Elba, na Alemanha, apresenta problemas de poluição. Por que, que o rio Elba está poluído? Bom, ele está poluído com resíduos industriais, devido à grande presença de barcaças para transportar aí produtos, né, de uma região para outra, mas o que é notável é que a Europa é assim, ó. O que é deles, eles cuidam muito bem. Quando os caras se estressarem, verem que a poluição atingiu ali o limite, eles vão começar a ter uma atuação muito direta e aí fica tudo lindo de novo, tudo bonito. Eles só não fazem isso para nós, tá? Porque eles vêm aqui para explorar e destruir os nossos recursos. Então, os nossos eles não ligam, os deles eles cuidam muito bem, né? O rio Danúbio, importante eixo internacional ligando a Europa Central à Oriental, né? Sua foz ocorre no Mar Negro, após atravessar vários países e capitais desse continente. Também apresenta trechos poluídos. O rio Danúbio, ele, você pode ver, tipo assim, ele passa por qual capital? Então, não, aí é importante mesmo, né? Ele é importante porque ele tem uma conexão muito grande com diversos países, né? Então ele acaba conectando todos esses países aqui, ó, com uma saída pelo Mar Negro, né? Que você pode então chegar até o oceano. O que é notável é o seguinte, né? O Rio Danúbio ele demonstra para a gente o quão importante é o uso das hidrovias, né? Que aqui no Brasil a gente usa muito pouco mesmo, tá? É, logicamente que esse uso intenso aí das hidrovias pode acabar gerando alguma poluiçãozinha, né? Mas a economia que se gera também é muito grande. Então, digamos assim, a economia que você gera, com ela, você pode começar a cobrar impostos e tudo mais para limpar o rio, tá? E aí o rio Volga, né? É o mais extenso do continente, localiza-se na Rússia, né? E é utilizado para navegação e também produção de energia. O Volga ele tem um tamanho respeitável, tá? Ele vai ter um tamanho respeitável porque da Rússia, né? Tudo na Rússia você fala assim, é meio grande. Eu falei, é da Rússia. Vixe Maria. Então, o rio Volga ele é bastante grande. Aqui na imagem, ó, você pode ver que ele aparece meio que picado, né? Então, na verdade, ele é todo junto. Aqui tem algumas reduções e tudo mais, mas que na verdade são conectadas, né? Então, o Volga é o rio mais importante da Rússia. Talvez a maior importância desse rio seja estar na parte sul da Rússia, porque se ele estivesse na parte norte ia ser igual aos outros rios lá. Tem rio grande pra caramba, mas congela no inverno, né? Na Rússia o inverno é maior, bem maior que a média dos outros países. Por exemplo, né, o nosso inverno a gente não tem, né? Agora na Rússia o inverno deles é quase igual ao nosso verão, não acaba, né? Então aí a grande importância para o Volga, tá? E aqui é uma imagenzinha para gente. Deixa eu só ver aqui o negócio.
Ah, tá. Mas por que tem que ter o canal do Reno? Será que eu troquei as imagens? Mas enfim, vou comentar sobre essa, a gente vai pela ordem, tá? Nessa imagem aí, ó, é uma distinçãozinha de qual a região os rios vão desaguar, né? A bacia azul é a bacia ártica, a verdinha aqui é a Antártica, né? Então, por exemplo, rios como o Elba, como o Reno, todos eles vão desaguar aqui no mar, no Mar Atlântico, enfim, mas a vertente deles vai ser na região do Mar Atlântico. Eu falei Antártica, né? Que idiota. É Atlântico, tá? Do Oceano Atlântico. No roxinho aqui, ó, é o Mar Mediterrâneo, né? Depois, o laranja é o Mar Negro. Todos os rios aqui desaguam então no Mar Negro. Dá para saber então por que, que o Mar Negro vai ter esse porte aí, essa grande quantidade de água, né? Por quê? Porque todos esses rios aqui, ó, grandes rios, vão acabar desaguando nele, né? E depois o Mar Cáspio, marrom. Só o Volga já dá conta de encher ele, né? Mas também tem outros. Beleza? E daí a gente, aqui ó, tá vendo? Sabia que tinha isso. A gente vai comentar sobre o canal Reno-Meno-Danúbio, né? Essa ligação aí que acaba conectando a maior parte da Europa Central. Então, ó, essa ligação do Porto de Roterdã através dos rios Reno, Meno e Danúbio até o Mar Negro, importante rota de transporte de produtos. Então, olha só, aqui ocorre toda essa conexão, né? Região de Bonn, extremamente industrializada, né? A gente vai ter essas conexões aqui que acabam conectando, então, né, ligando esses rios e gerando um imenso canal aqui de conexões, então, de áreas industriais, né? Regiões extremas, né? Muito bem, então, senhores, assim finalizamos a parte de geografia física da Europa, beleza? Bons estudos aí para vocês. Beijão, tchau, tchau e até mais.